Olha só, o técnico Zubeldia ganha o reforço do Luiz Gustavo para esse jogo contra o Palmeiras, que deve acontecer mesmo no Allianz Parque na segunda-feira. O jogo está marcado para segunda-feira no Allianz Parque. Dá tempo ainda do Luiz Gustavo ir ganhando o ritmo. Já faz tempo que ele já se recuperou e está ganhando o ritmo. Era uma fratura de dedo. O Luiz Gustavo é um cara que nunca para de correr, é um cara que nunca para de se cuidar. Então, se pensar que o Luiz Gustavo hoje ele volta para o São Paulo, não dá para considerar que volta um cara totalmente cansado, torto ali. Não, é o Luiz Gustavo que volta, aquele mesmíssimo Luiz Gustavo que nós aprendemos a conhecer aqui e a gostar. E esse Luiz Gustavo, ele voltaria num momento em que o Marcos Antônio, Bobadilla não estão em boa fase. Tanto o Marcos Antônio quanto o Bobadilla, eles estão jogando muito mal, mas muito mal mesmo. O Bobadilla menos, o Marcos Antônio no último jogo foi horrível. O Alisson jogou pra caramba, ele jogou muita bola mesmo. Então, se pensar que o Alisson agora, ele é titularzaço do São Paulo e ele voltou pro ritmo, estamos falando do a quem doer aí, corintiano, Palmeiras, do a quem doer. O Alisson é um jogador de seleção brasileira. Vai ser, merece ser, e que o Dorival convoque o Alisson sim, porque ele merece. E o Luiz Gustavo? Ele volta pra fazer dupla com o Alisson. Ele volta, não é pra fazer dupla com o Bobadilla e o Marcos Antônio, é com o Alisson. Então, no momento em que perdemos o Pablo Maia, é claro, é óbvio que nós precisamos muito do Luiz Gustavo. A experiência vem pro campo. O controle de bola. É claro, ele cometeu um erro na Libertadores, entregou um gol ali. Ele não é o cara mais rápido do mundo, nem mais novo. Agora, o Bobadilla e o Marcos Antônio, eu, sinceramente, confio muito menos. Gosto até do Bobadilla, gosto até do Marcos Antônio, mas assim, o Bobadilla eu gosto mais, porque o Marcos Antônio não é nosso. Então, se você pensar assim, Bobadilla e Marcos Antônio, dois jogadores que precisam provar. O Bobadilla já é nosso, não vai gastar mais nada. O Marcos Antônio tem que comprá-lo ainda. Então, eu devolveria o Marcos Antônio, fico com o Bobadilla, mas já que o Luiz Gustavo está lá, é Luiz Gustavo e mais 10 e acabou, porque precisamos muito dele agora. O meio-campo do Palmeiras é um meio-campo qualificado demais, com o Rafael Veiga, o Maurício, os caras são bons de bola, né? Chega no ataque, o Paulinho pode ficar... O Paulinho não, é o Paulinho que pode ficar no banco, não é o Vitor Roque, né? Os caras já vão... Depois eu vejo quem que pode, mas já estavam falando de ficar um cara desses no banco de reservas, e aí o ataque tem o Estevão, já conta com o Estevão, então não é um time baba não, hein? O time cresceu na competição e o São Paulo também cresceu. Assim como o Palmeiras penou para classificar e agora cresce ao ganhar do São Bernardo, o São Paulo também não penou, mas o São Paulo estava muito mal, melhorou bastante no último jogo, nos dois últimos jogos, e agora vai ser uma disputa muito franca, e o São Paulo tem a desvantagem de jogar fora de casa, mas tem a vantagem do retrospecto contra o Palmeiras e um time muito melhor em campo, né? Convenhamos, o Palmeiras é forte, mas o São Paulo tem um elenco muito maior, um time muito mais qualificado. Nomes como o de Oscar e Lucas passam longe de ter perto disso no Palmeiras, né? Tem o Estevão, que é uma promessa, o Vitor Roque, é uma aposta, o Paulinho, foi coadjuvante do Daverson no passado. Maurício, bom jogador do Inter, uma promessa. Veiga, normal de tudo, bonzinho de pênalti, não passa disso. Então, claro que Lucas, Oscar são muito melhores, mas muito. O Piqueres é bola pra caramba, aí você vai jogar. E nós temos o Wendel, que também é melhor que o Piqueres e tudo. O São Paulo é melhor, essa que é a verdade. E o São Paulo tem que ganhar do Palmeiras, mesmo jogando fora de casa. Se perder, tudo bem, mas o São Paulo teve uma melhora significativa demais nestes últimos dias aí. Pra não focar esse vídeo somente no jogo do São Paulo contra o Palmeiras, que vai rolar só na segunda-feira, o brasileiro começa esse mês aqui. Vocês já pararam para pensar que o Campeonato Brasileiro começa esse mês aqui? Pois bem, o Campeonato Brasileiro começando neste mês, o São Paulo ele vai ter que rodar o elenco. Um cara como o André Silva pode ser o titular no Campeonato Brasileiro e o Caleri titular da Copa do Brasil, Libertadores e tal. Só que os nomes de Rian Francisco e Lucas Ferreira aparecem sim nas notícias como caras que vão jogar e muito pelo São Paulo. E eu reservei um espaço nesse vídeo para falar sobre isso. Antes, na Superbet renovou com o São Paulo o contrato até 2030, onde nós estamos em 2025, então tem mais 5 anos de contrato garantido com a Superbet, que é patrocinadora do Tricolor, e eles têm ali um reajuste, um valor legal
que o São Paulo vai receber. Tomara mesmo, viu, que o São Paulo ele comece a receber dinheiro que ele merece de patrocinadores, o São Paulo ser colocado no eixo que ele nunca deveria ter saído, de onde ele nunca deveria ter saído. Sendo colocado lá, ele é um time que volta a ter o respeito que ele merece. E tendo dinheiro, ele consegue finalmente entrar nos eixos aí. Falando agora de Lucas Ferreira e também do Rian Francisco, os dois estão nos planos do técnico Luiz Zubeldia, tá? O Zubeldia pode nem ficar no São Paulo, isso é fato, ele pode não ficar muito tempo, mas hoje ele está lá. Perder para o Palmeiras não quer dizer a demissão do Zubeldia, porque ele mudou o time. Ele teve uma melhora nos últimos dias aí, nos últimos jogos. Dito isso, a diretoria do São Paulo, talvez esperando um Dorival cair na seleção, talvez esperando algumas coisas assim, mantém o Zubeldia. O que pra mim é melhor que o Diniz. Não é ideal, nem longe de ser ideal, mas é muito melhor que o Diniz, por exemplo. Sendo assim, o Zubeldia ele é o cara que tem que usar a equipe de base. E ele falou. Ele chegou esses dias aí numa entrevista que ele deu na televisão e falou assim, ó... Se o São Paulo acabar o ano sem eu colocar 2 caras da base de titulares, eu vou considerar que o meu trabalho foi fracassado. Olha que aspas, hein? Abre aspas aí. Se eu não estiver no final de 2025 com 2 caras da base como titulares do São Paulo Futebol Clube, eu vou considerar o meu trabalho fracassado no ano. Então isso é uma promessa. É uma promessa de alguém que talvez esteja de fato olhando para a equipe de base. Nós temos pressa, queremos ver o Rian, principalmente quando o André Silva não vivia boa fase, o Caleri também não vivia boa fase e o Rian estava voando. Então, claro, você olha pro André Silva e o Caleri pedalando na bola ali, maltratando a bola, e o Rian ganhando Copa do Brasil Sub-20, copinha, metendo cavadinha de pênalti, você falou, o Rian tem que jogar. Aí você olha as notícias, o São Paulo está endividado em 1 bilhão, o Rian vale 500 milhões de reais, é um craque de 500 milhões, ele é o craque de 500, é a joia rara, o cara extraordinário, histórico do São Paulo, porra, você fala, tem que jogar. Aí você olha o Lucas Ferreira, o cara chega na equipe de base e em alguns jogos, em muitos jogos, ele foi até melhor do que o Rian. Ele é um ponta-direita canhoto, que tem um chute, uma pedrada, que vai no gol, o goleiro mal vê a bola de vez em quando, só que ele tem a velocidade e a força física como um fator principal do futebol dele, da característica dele, da técnica dele. É um cara do nível aí do Robin, cara. Pega a bola, o adversário já sabe que ele vai chutar e tocar pra frente e correr. O adversário já esperando aquele lance, tipo o Bruno Henrique do Flamengo. Ele faz o lance, ele faz a mesma coisa que o adversário tá esperando, mas ele passa pelo cara. É muita qualidade e é uma joia sendo lapidada. Então, quando começar o Brasileiro agora no final do ano, é claro que o São Paulo ele vai ter que colocar muita seriedade nesse Brasileirão. O Brasileirão ou você tá na Libertadores ou você cai para a segunda divisão, é mais ou menos isso. Então tem que se ligar muito no Brasileiro. Agora, se ligar não quer dizer que você não tenha elenco para isso ou não possa pôr os caras da equipe de base. É usando os caras da equipe de base que você descobre um Hernanes, um Kaká, né? Você descobre um cara fenomenal, muito extra classe, quando você coloca ele numa emergência. O David Neres, por exemplo, o Antony, o Luiz Araújo, eles foram colocados numa emergência, numa transição, onde o Aguirre não usava a equipe de base, e quando do nada chega o Rogério Ceni, ele começa a colocar esses jogadores e os caras duram 5, 10 jogos no São Paulo. Então agora, se nós olharmos para a realidade, onde Caleri e André Silva são meio titulares do São Paulo, o Rian pode ser o centroavante a jogar, pelo menos um tempo por jogo no Campeonato Brasileiro. O Lucas Ferreira, idem, a mesma coisa. Né? O Eric não se encontrou no São Paulo ainda, não sei nem se vai se encontrar. Talvez o Lucas Ferreira seja a resposta. E aí um ataque entre Lucas Ferreira e Rian Francisco não só é um ataque campeão na Copinha, campeão do Sub-20 da Copa do Brasil, como também pode ser um ataque absolutamente responsável por recuperar os cofres do São Paulo. Você lembra, o São Paulo, no mesmo momento em que ele chega na casa do 1 bilhão de dívida, o que é uma coisa muito assustadora, é muito assustador mesmo, o São Paulo também tem uma negociação com o Evangelos Marinakis pairando por aqui, virando realidade a cada momento. Então, se o Evangelos Marinakis, que vai colocar ali quase 600 milhões no São Paulo, para ser o dono de 40% da base do tricolor, ele é um cara que já está totalmente aberto, segundo notícias, ele está
totalmente aberto a pegar essa grana e falar, não, São Paulo não precisa investir os 600 milhões na base, não. Pode sim colocar no time principal. Então, no momento em que o São Paulo fechar com esse Evangelos Marinax, além das dívidas começarem a diminuir de forma significativa, ainda teremos as vendas que devem ocorrer. É claro que o Rian Francisco e o Lucas Ferreira, eles vão valer mais. O São Paulo não vai se desfazer dos caras como fez com o William Gomes vendendo pro Porto. Ele vai segurar os caras e tentar vender melhor, porque ele vai ter poder de fogo. Ele vai ter dinheiro do bilionário grego no caixa. Dito isso aí, é o caminho mais sensato, mais provável que o São Paulo vai usar para recuperar finalmente as suas finanças, para recuperar finalmente o seu cofre. Se não bastasse, o São Paulo ele fez uma janela de transferência bem modesta. O São Paulo não investiu nenhum real, sabia disso aí? Só que é importante falar também, porque muitos times por aí gastaram 300 milhões, 400 milhões, tem isso. O São Paulo não gastou nada na janela. E aí você fala, mas Jobi, e aí, cara? Não vamos ter reforços? Não vai ter ninguém? Como é que funciona? E eu te falo perfeitamente. Para mim, o São Paulo fez absolutamente correto e a janela foi maravilhosa. Quer ver por quê? O São Paulo, ele nas bobagens de perder o William Gomes, o Moreira, que pra mim foram duas burrices. O São Paulo trouxe o Cédric Soares sem custo. E o Cédric Soares é um titular que chega, não é verdade? Não chegou um reserva do Igor Vinícius. Chegou o titular Cédric Soares, o que é maravilhoso. E também tem outra. O São Paulo trouxe o Wendel, do Porto, lateral esquerdo, que é de seleção brasileira. É monstruoso. Ele veio também sem custo. Então, peraí. Arrumamos a lateral. Cédric e Enzo, de graça, sem gastar nada. Pô, ó, eu vi o Matias Vinha e esses caras, o Alexandre, os caras custaram muito pro Flamengo. O Alexandre tava de graça, né? Mas ele tem um salário altíssimo. Dizem que gira em torno de 1 milhão e 800. Já o Vinha falou em coisa de 80 milhões de reais. Aí o São Paulo traz um cara, que é o Wendel, que é melhor que o Matias Vinha. Eu acredito que seja. É bom pra caramba o Wendel, isso é verdade. E aí, do nada, o São Paulo não gastou, é perfeito. Então, Cédric e o Wendel de graça. Quem veio também foi o Enzo Dias. Naquele rolo com o Galopo ainda é nosso, o Enzo Dias ainda é deles, do River. Mas o Enzo Dias joga no São Paulo e está emprestado, também não gerou custo. Então, Enzo Dias, o Wendel e o Cédric, eles não geraram custo para o São Paulo. E o outro cara é um cara chamado Oscar, que é gigantesco no cenário nacional do futebol. É melhor meia do Brasil. É o melhor meia. Sabia que o Flamengo não renovou com a Arrascaeta ainda? Tá meio enroscada a renovação? Talvez renove. O Flamengo tem dinheiro, gosta do Arrascaeta. O Arrascaeta gosta do Flamengo. É difícil alguém pagar mais, né? Pode ver uma loucura. Igual o Cruzeiro fez com o Gabigol aí com o Dudu, que é burrice também, né? Então o Arrascaeta ele não renovou. E nós, tendo Lucas e Oscar, não precisaríamos do Arrascaeta esse ano. Você parou pra pensar nisso? Se o Arrascaeta não renova com o Flamengo, caberia ele no São Paulo? Pô, beleza, Arrascaeta no São Paulo, maravilhoso. Lógico que é craque, lógico que é um jogador extra classe. É claro que o Arrascaeta é um baita fenômeno de bola. Talvez o melhor jogador da década do futebol brasileiro aqui. É claro, vem um Ronaldinho Gaúcho do nada e aparece em, sei lá, vou chutar aqui, não lembro, 2016 no Atlético Mineiro. É lógico que é melhor que o Arrascaeta, né? Não lembro quando o Ronaldinho Gaúcho veio. Mas é um cara diferente, é um cara que não conta. O Ronaldinho Gaúcho não conta. Não passou. É igual o Neymar agora no Santos. Vamos imaginar que ele ganha o Paulista, joga pra caramba e vai embora de novo pra Europa em 6 meses. Não conta o Neymar aqui. É diferente. Então, sim, o Arrascaeta é um dos melhores jogadores da década. Você hoje gostaria do Arrascaeta no São Paulo? Eu adoraria, mas não pra ganhar 1,5 milhão. Entendeu a jogada? Por que não? Porque eu tenho o Oscar e tenho o Lucas aqui. Então, olha o quanto a maré virou pro nosso lado. Hoje, um Arrascaeta, um Everton Ribeiro, não tem espaço no São Paulo no sistema de 3-5-2. Não tem espaço no sistema de 3-6-1. E até mesmo se o São Paulo tiver um atacante rápido, titularzaço com o Caleri e o André Silva, o próprio Arrascaeta não cabe no lugar de Lucas e Oscar. Olha a maré virando pro nosso lado, gente. É maravilhoso, sim. É perfeito, sim. E o ano é nosso, hein? Esse ano aqui vai ser nosso, eu tô falando pra vocês. Podemos perder tudo, mas pra mim vai ser uma surpresa inimaginável. Vai ser uma surpresa absurda.
Então, torcedor São Paulino, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações para receber os conteúdos aqui postados no canal Eterno São Paulo. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.